Fala, meu povo, tudo certo? Vamos para mais uma semana de Como Vem e hoje eu vou abrir as seleções da África, as seleções da Confederação Africana de Futebol. É a partir desta semana que falaremos dela e hoje a gente vai falar de uma que tem um jogadoraço, talvez um dos maiores craques do futebol, considerando a última década. Hoje eu tô aqui para falar da seleção do Egito. Então vamos embora sem perder muito tempo. Se você estiver escutando no YouTube ou no Spotify, não esquece de seguir a gente por aqui e também comentar o que você espera da seleção egípcia. Vamos embora então, porque o Egito vai para a sua quarta participação de Copa do Mundo, sendo a última, antes de 2026, a de 2018. Egito não se classificou para a Copa de 2022 e foi para 2018 disputar a Copa na Rússia com um pensamento totalmente em torno de Mohamed Salah. Salah começa a Copa lesionado, acaba não fazendo parte do primeiro jogo, retorna para completar a fase dos grupos, faz os dois jogos, consegue marcar 2 gols, mas acaba caindo no grupo, estando atrás de Rússia, Uruguai e até da Arábia Saudita. Então o Egito, que tinha um potencial ali de segundo colocado, para muita gente a briga naquele grupo seria entre a Rússia, que era o país sede, e o Egito, acabou terminando na última posição. Mas a Copa de 2018, ela não foi a única Copa do Egito. O Egito disputou 2 Copas do Mundo antes dela. Primeiro, lá atrás em 1934, e depois também a Copa de 90, que apesar de também terminar a sua participação na fase de grupos, a seleção fez uma campanha um pouco melhor do que nas outras competições, envolvendo 2 empates contra Países Baixos e Irlanda e uma derrota para a Inglaterra. Então, há uma expectativa, e eu vou falar do grupo daqui a pouquinho, de que Egito consiga, não sei ainda se passar para a próxima fase, mas uma vitória ou até mesmo 3 empates já traria ao Egito a melhor campanha na história das Copas. E para essa Copa do Mundo, Egito tem um nome muito importante. Já que eu estou falando de coisas antigas, né, de coisas que se passaram um tempo já, o treinador do Egito se chama Hossam Hassan. De nome desconhecido, muito para gente que vê mais o futebol sul-americano e europeu, o Hassan, ele é um dos principais jogadores da história da seleção egípcia. Muito porque eu falei dessa Copa de 1990, né, que é a melhor participação de Egito até hoje. O gol que leva o Egito para essa Copa é exatamente de Hassan. Nas eliminatórias, no jogo eliminatório, melhor dizendo, disputado contra a Argélia, que termina em 1-0. Ou seja, ainda há, por conta do Hassan, esse espírito de uma seleção mais aguerrida vindo ali do final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Mas vamos trazer para a atualidade. A classificação do Egito para essa Copa do Mundo, ela não teve muitas dificuldades, não. O Egito liderou o grupo que tinha Burkina Faso, Djibouti, Serra Leoa, Guiné-Bissau e a Etiópia, sofrendo só 2 gols em 10 jogos. A gente vai ver, com outras seleções africanas, que o Egito até teve um grupo tranquilo. Mas ainda assim, pela fórmula de disputa, a gente sabe que a África tem um peso muito grande quando os países jogam como visitantes. Então, de fato, a gente precisa ver essa campanha do Egito com bons olhos. No ciclo, eu gosto de dizer que o Egito teve bons e maus momentos. Talvez a grande competição que tenha sido disputada por último foi a Copa Africana de Nações, que começou no final de 2025 e terminou no comecinho desse ano, aquela mesma que deu aquela confusão entre Marrocos e Senegal. Bem, a seleção do Egito, ela era uma das favoritas, exatamente também por ter o Salah em campo, né? O Salah naquela época que tinha brigado com o Arne Slot, então foi para a seleção como uma forma de refúgio. Só que a seleção acabou caindo para a finalista Senegal. O Egito até disputou depois a partida de terceiro lugar, ficou no 0-0 contra a Nigéria, mas acabou perdendo nos pênaltis por 4-3. Eu vou dizer que numa configuração assim, as seleções africanas que tiveram um ciclo melhores ou foram mais atuantes nas finais continentais acabaram sendo Egito, Senegal e Marrocos. Tá bem? Então, algumas derrotas inesperadas aconteceram, assim como havia sido no ciclo não concluído para 2022,
E em 26, apesar de eu entender que é um ciclo melhor, a seleção ainda assim teve seus altos e baixos. E já que eu tô falando de jogos desse ano, Egito já disputou 2 jogos amistosos, além da Copa Africana de Nações, que foi a vitória por 4-0 contra a Arábia Saudita, um resultado muito bom, porque é um outro país que vai disputar a Copa, e um 0-0 contra a Espanha, que também é muito interessante, que apesar do Egito não ter feito nenhum gol, você não sofrer gol de uma das principais favoritas à Copa do Mundo também é um fato, é um feito bastante relevante. Mostra que esse Egito tem uma questão defensiva interessante, vamos dizer assim. Para a Copa do Mundo, esse Egito enfrentará a Bélgica, a Nova Zelândia e o Irã. Já que eu entrei nesse grupo aqui, na minha visão, esse grupo ele é nivelado por baixo, tá bem? A gente não tem mais a Bélgica de 2018 ou de 2014. A Bélgica de 2022, ela por si já foi uma decepção. A gente tem a Nova Zelândia, que configura a vaga que a Oceania passou a ter, com a expansão de 48 seleções. E o Irã, que tem toda a questão geopolítica e a gente não vai entender como é que isso pode afetar a seleção. De um certo modo, também a seleção em campo, eu não acho que ela seja uma das que mais oferecem perigo. Então, assim, considerando esse grupo e entendendo que o Egito está, mesmo que a seleção belga já não seja no seu alto nível, mas a seleção de Egito está níveis abaixo da Bélgica, eu acredito, não sei numa classificação, mas eu acredito que dê para o Egito superar a marca de 1990. Eu verdadeiramente acho que esse Egito tem potencial, entendendo e compreendendo o seu grupo, de alcançar pela primeira vez 3 pontos na Copa do Mundo. Vamos agora já falar da seleção que eu acredito que vai a campo, numa 4-2-3-1, ok? No gol, El Shaarawy. Eu tenho uma briga também com o Chobeir no gol, mas não sei. Na lateral direita, Rani. A dupla de zaga para mim seria composta por Ibrahim e Rabia, mas também o Fati pode fazer essa função. O Fati, zagueiro e volante, eu acredito que ele possa jogar nas duas posições. Na lateral esquerda, o Fatur. Os dois volantes seriam Atia ou Lachin. Como eu falei, o Fati também pode jogar na volância, tá? Mas eu prefiro colocá-lo como uma espécie de reposição nas duas funções, exatamente mostrando que ele pode fazer as duas, do que em alguma posição fixa. Mais à frente, já numa linha conhecida, eu acredito que vem com Trezeguet do lado esquerdo, esse já é um jogador bastante conhecido. Mais centralizado, o Mohamed, mas existe uma possibilidade do Ashur entrar ali. O Ashur também pode fazer uma função de quase camisa 10, apesar de eu entendê-lo mais como um camisa 8. E do lado direito, o que todo mundo quer ver, Mohamed Salah, que sim, vem numa decadência, no Liverpool já muito visível. Na Copa Africana de Nações eu também vi, tá? Essa própria partida contra Senegal, eu acho que o Salah acaba muito escondido. Se eu não me engano, no último gol ele sai até com o Salah no banco, mas tive uma visão de um Salah não tão potente para a seleção egípcia como ciclos passados. Então vamos ver como é que esse Salah vai ser na Copa, mas ainda assim tem que ser titular, é o jogador diferente desse time. E mais centralizado lá na frente, o Marmoush. Esse é o time que eu imagino pro Egito na Copa do Mundo. Como eu falei, as expectativas não é de um baita Egito, mas é de um Egito que acabe configurando a sua melhor marca numa Copa do Mundo. Então, meu povo, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece, se você que estiver no YouTube, de deixar o like. Agora, independente de onde você estiver escutando, seguir a gente no canal e também comentar o que você espera da seleção egípcia para essa Copa. Eu vou ficando por aqui. Fui!